Deu meio-dia e eu ainda não estava com essa aula pronta. E aí eu comecei a ficar um pouco desesperada, chorei, né? Comecei a chorar em casa. Falei, Gustavo, eu acho que eu não vou para essa apresentação, porque se eu for e eu apresentar uma aula ruim, eu vou dar um mau testemunho e eu não quero isso. Meu nome é Eliana, eu tenho 36 anos, moro aqui em Natal há 4 anos e vim para cá por conta de motivos de trabalho, né? Teve um concurso da saúde da prefeitura do município em 2018 e eu fiz esse concurso e acabei vindo para cá para assumir a função de assistente social da área da saúde. Quando eu saí de Salvador, tracei uma rota na minha mente, tinha algumas perspectivas em relação a esse trabalho. Com o passar do tempo que eu fui me habituando aqui na unidade, conhecendo um pouquinho da prefeitura, do trabalho, essas perspectivas não aconteceram como eu tinha imaginado, né? Principalmente em termos de remuneração, em termos salariais. E isso acabou me trazendo alguns problemas financeiros que se agravaram nos últimos anos. E eu sempre orava a Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre uma alternativa. Eu tinha feito mestrado na Universidade da Bahia, que era onde eu estudei, e eu ficava pensando, eu tenho um diploma, mas esse diploma está guardado e eu não tenho utilizado ele para nada, porque eu não tenho conseguido colocação nessa área da docência aqui. E aí eu disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre uma saída. No ano passado, apareceu uma oportunidade no município de Ceará Mirim, abriu um seletivo da área da saúde também. Só que acabou que esse seletivo foi bem no período que a minha irmã ia casar e eu não pude me inscrever. Eu continuei orando a Deus para que Deus mostrasse uma outra alternativa de inserção para complementar esse trabalho que eu já exerço. E abriu novamente o seletivo de Ceará Mirim e eu fiquei muito interessada em fazer o seletivo, me inscrevi, abri o formulário, fiz a inscrição. Só que geralmente esses formulários eles têm uma partezinha onde a gente coloca, anexa os documentos para a seleção. Quando eu terminei a inscrição e eu vi que realmente não tinha aparecido essa parte para anexar a documentação, eu disse, eu tenho que fazer uma nova inscrição, porque possivelmente essa que eu fiz não vai estar válida. E eu tentei de todas as formas fazer a inscrição, mas não consegui mais. Ele dizia que eu já tinha uma inscrição e que não poderia ser feita outra. E aí eu fiquei perguntando a Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de uma outra alternativa. E essa era a única que apareceu e que casa com o trabalho que eu faço, porque eu trabalho 30 horas, então não é qualquer trabalho que eu poderia assumir, porque tem que ser algo que case com a carga horária. E não apareceu nada depois daí. E passou alguns meses, no final do mês passado para o início desse mês, saiu um edital para professor substituto de serviço social na UFRN. Eu disse, eis aí a oportunidade. Me inscrevi no processo, a inscrição foi confirmada e aí eu fiquei aguardando a data das próximas etapas. Só que no edital que saiu, tinha a indicação de que se fossem 12 inscritos, mais de 12 inscritos, haveria prova escrita, além da prova didática. Então, a primeira oração que eu fiz, Senhor, que não tenha mais de 12 inscritos, porque aí eu teria que estudar tanto para a prova didática quanto para a prova escrita. E aí, quando saiu o resultado, só 9 pessoas se inscreveram. Aí, então, a primeira parte da oração foi atendida. E eu disse assim, Senhor, eu gostaria agora que a minha apresentação fosse na sexta-feira, porque aí eu ganharia um pouquinho mais de tempo de estudar, já que trabalhar e estudar é uma coisa um pouco difícil. Quando chegou na quarta-feira da semana passada, foi a seleção, o sorteio da ordem de apresentação. E quando foi feito o sorteio, eu caí como a última pessoa a apresentar na sexta-feira. E eu fiquei tranquila, fui para casa. Quando cheguei em casa, que eu abri a ata, né, constando a ordem de apresentação, o meu horário estava para das 17 horas. Então, assim, não teria como eu apresentar, porque seriam 45 minutos de aula da didática, mais a arguição. Então, não teria como eu fazer isso antes do pôr do sol. E aí eu mandei um e-mail para a banca solicitando, informando que eu era guardadora do sábado bíblico, que eu professava fé adventista, se haveria essa possibilidade de trocar a ordem de apresentação, ou se elas me permitiam entrar em contato com as outras candidatas para trocar o horário. E elas falaram, as professoras responderam, né, a presidente da banca respondeu que fazer uma nova adequação do horário não seria possível, porque a ata já tinha sido publicada e eram poucos dias, né, praticamente 2 dias. Mas que eu poderia entrar em contato com as outras candidatas.
eu entrei em contato com as outras candidatas orando a Deus, porque humanamente falando, seria menos uma para elas, né? Então a vantagem seria que eu não trocar comigo. E aí demorou um tempinho, a primeira candidata que estava para as 14 horas, ela respondeu dizendo que aceitava trocar comigo. E aí eu fui na quinta-feira para o segundo momento, que era o sorteio do ponto de prova, né? Qual era o assunto que eu iria apresentar. Só que aí uma pessoa que eu tinha conhecido no processo seletivo, que também uma concorrente, né? A gente tinha trocado uma conversa e tinha trocado o telefone. E ela disse, olha, minha apresentação é hoje, se eu pudesse eu ia ver qual era o seu ponto, mas não vai dar certo. Eu digo, então tudo bem. Ela disse, mas seria bom que você viesse para a gente se encontrar, já que eu vou embora. E aí eu disse, tudo bem. Eu fui, levei um livro para ela, aquele livro, O Último Convite. Eu disse, eu vou lá nem que seja para levar esse livro e já aproveito e vejo o meu ponto. Entreguei o livro a ela e fui para o sorteio do ponto de prova. E quando foi sorteado o meu ponto, caiu o tema que era o tema que uma das professoras da banca, ela é autora de um livro sobre esse assunto. E aí eu fiquei com medo, porque eu disse assim, eu não posso errar absolutamente nada, porque se eu falar alguma coisa fora do contexto, assim, né, não vou ter como permanecer. Quando chegou o dia da apresentação, que era a sexta-feira, eu fui para casa, e desde aquele dia comecei a arrumar a aula, né, desde a quinta-feira. Só que na sexta-feira, mesmo acordando muito cedo, eu acordei antes de 4 horas da manhã, né, 3h45 eu estava acordada, fiz minha meditação e fui fazer a aula orando a Deus. Mesmo eu acordando cedo, mesmo tendo feito um pedaço da aula no outro dia, ainda assim não conseguia andar muito, né? E o horário se aproximando, a aula era às 14 horas, eu tinha que estar lá um pouquinho antes. Deu meio-dia e eu ainda não estava com essa aula pronta. E aí eu comecei a ficar um pouco desesperada, chorei, né? Comecei a chorar em casa. Falei, Gustavo, eu acho que eu não vou para essa apresentação, porque se eu for e eu apresentar uma aula ruim, eu vou dar um mau testemunho e eu não quero isso. E aí eu comecei a ficar pensando nessa possibilidade de não ir. E aí Gustavo disse, se você decidir ir, eu te apoio. Se você decidir também não ir, eu também vou te apoiar. E aí quando foi no dia que eu não fui Paula, se não me engano, não fui Paula, que eu acordei e ela olhou assim pra mim, Gustavo, eu acho que eu não vou não. Eu acho que eu não estou preparada. Aí realmente deu vontade de pegar ela assim, vá, você vai, vamos ter fé em Deus. Mas aí eu não falei isso, eu disse o seguinte, eu disse, olha, se você não for, eu vou lhe apoiar, e se você for, eu vou lhe apoiar do mesmo jeito. Mas ora a Deus, né? Vamos orar a Deus, vamos ver o que Deus tem. E aí eu decidi que eu iria, mesmo que desse o que desse, eu iria apresentar essa prova, essa aula. E aí eu orei a Deus, terminei e fui apresentar a aula. Dentro desse processo eu recebi a ajuda muito de uma amiga minha que está assumindo essa mesma função que eu vou assumir agora, só que na Universidade Federal da Bahia. E ela tinha me dado umas dicas. E essas dicas que ela me deu, eu consegui encaixar essas dicas dentro da minha aula. E quando eu fui apresentar a aula, eu fui com muito medo. Fiz a apresentação, respondi, ela disse, olha, no final da tarde de hoje sai o resultado da didática. Só que como o resultado ia sair já depois do pôr do sol e o resultado final mesmo, que ainda tinha avaliação de títulos, seria no sábado, eu disse, eu vou deixar para abrir o e-mail no sábado e no sábado eu vejo. E aí fiz o pôr do sol com o Gustavo na sexta-feira. E depois que a gente terminou o pôr do sol, essa colega minha, que também estava fazendo o processo seletivo, ela mandou uma mensagem para mim, Eliana, parabéns, você passou e passou com uma nota boa. E aí eu fiquei curiosa para saber a nota, fui lá verificar qual tinha sido a nota. E aí eu tinha passado com 9,83, quase 10, né? Então eu agradeci muito a Deus, porque foi algo assim que eu não esperava. Eu não esperava nem conseguir essa aprovação diante da dificuldade e de preparar uma aula em tão pouco tempo e diante de tudo que aconteceu. E além de conseguir passar com uma nota boa em primeiro lugar. Então eu agradeço muito a Deus por isso, porque isso fortaleceu a minha fé e eu espero que fortaleça a fé de outras pessoas nos momentos difíceis, porque esse momento era um momento para mim muito difícil por conta desses problemas, né, principalmente as demandas financeiras, e Deus me respondeu de uma forma como eu não esperava. A gente precisa crer que aquilo que a gente lê na Bíblia é verdade. Eu preciso crer que aquilo que aconteceu no passado não está restrito a essas páginas, mas isso é real. Esse Deus que abriu o Mar Vermelho, esse Deus que ajudou Davi a vencer Golias, esse Deus que fez grandiosidades no passado, esse mesmo Deus é o Deus a quem nós servimos. E no momento certo, pode ser que, para mim, o momento certo era aquele do ano passado.
Mas para Deus o momento certo era esse momento. Então Deus conhece o futuro. E se às vezes a gente não tem a resposta no hoje que a gente gostaria, é porque Deus tem algo reservado para a gente no futuro, né? Ou para o momento que Ele acha o mais adequado e que vai ser o melhor para nós. Porque eu creio muito no amor de Deus. Se Deus me ama, Ele sabe o que é melhor para mim. Na hora certa, Ele vai fazer aquilo que eu necessito. Provar e vede. Deus é fiel.